Nesse conteúdo de radicais, é comum a gente estudar um pouquinho de perímetro e de área. Vocês vão ver por quê. Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Polígono é qualquer figura, tá? Quadrado, retângulo, triângulo, de 4 lados, de 5 lados, de 10 lados, de quantos lados for. Uma figura geométrica é um polígono. Então, perímetro é a soma de todos os lados de qualquer polígono. Essa figura é um quadrado, ou seja, 4 lados e todos iguais. Eu desenhei ele à mão, né? Então, você fica até a dúvida se está quadrado mesmo ou não. Como que eu tenho certeza que isso é um quadrado? Primeiro, que tem uma medida só. Então, a tendência é ser todas do mesmo tamanho, todos iguais. E esse tracinho que eu coloco aqui é exatamente para identificar que essas 4 medidas são do mesmo tamanho, tá? Então, isso aqui é um quadrado. Cada lado dele mede 3 raiz de 2 centímetros. E eu vou fazer o perímetro. Como que vai ser o perímetro? O perímetro representa por P e é 3 raiz de 2, 4 vezes. Eu tanto posso botar 4 vezes 3 raiz de 2, como 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, tá bom? Eu vou colocar 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, 4 vezes. Essas raízes todas são iguais, então eu posso somar isso tudo. 3, 6, 9, 12, raiz de 2. A raiz de 2 é uma raiz que não dá pra gente fatorar para simplificar. Olha a unidade de medida aqui, se está em centímetros, eu dou minha resposta em centímetros. Assim fica o perímetro de um quadrado, tá? 4, porque são 4, todos iguais. Na letra B, eu tenho um quadrilátero também. Só que é outro tipo de quadrilátero. Isso é um quadrilátero porque tem 4 lados. Isso é um quadrilátero porque tem 4 lados. Esse quadrilátero é um quadrado. E esse quadrilátero é um retângulo. Esse polígono não deixa de ser um quadrilátero, porque ele tem 1, 2, 3, 4 lados, porém ele não tem os 4 lados iguais, ele tem os lados 2 a 2 iguais. Esse lado tem o mesmo tamanho desse, e esse lado tem o mesmo tamanho desse. Vocês vão perceber que a marcação que eu coloquei aqui, igual a daqui, significa que se aqui mede raiz de 6, aqui também mede raiz de 6. Vocês vão perceber que aqui tem a mesma marcação daqui, tá vendo? 2 tracinhos aqui, 2 aqui. Isso significa que essa medida aqui, ó, raiz de 24, vai ser a mesma aqui. Então, ele tem 4 lados, porém iguais 2 a 2. Calculando o perímetro de um retângulo, vou colocar os 4 lados aqui, porque é a soma de todos eles. Vai ser raiz de 24, raiz de 6, mais esse aqui que também é raiz de 24 e mais esse aqui que também é raiz de 6. Essa ordem não faz diferença. Eu posso colocar os 2 menores primeiro, os 2 maiores depois. Eu posso colocar em ordem esse e esse, depois isso, tanto faz. Eu gosto de colocar em ordem porque facilita para calcular, tá? Então, vou colocar os 2 menores, que é raiz de 6 e raiz de 6. E depois os 2 maiores, que é raiz de 24 por raiz de 24. Eu tenho 4 medidas, tá vendo? Essas 4 aqui, essa e essa e essa e essa. Agora, na hora de somar, a gente só pode somar as que são iguais. Uma raiz de 6 com uma raiz de 6, 2 raiz de 6. E uma raiz de 24 com uma raiz de 24, 2 raízes de 24. Agora, essa raiz com essa, eu não posso somar, elas são diferentes. Porém, eu posso tentar fatorar para ver se não dá para simplificar. Então, vou fatorar o 24. Toda vez que a gente vai fatorar 2 números, tá? A gente deve começar, isso é uma dica, a gente deve começar pelo maior. Vocês vão entender por que a gente deve começar pelo maior. 24 dividido por 2 dá 12, que dividido por 2 dá 6, que por 2 dá 3, que por 3 dá 1. Agrupando, fica esse 2 com esse 2. Esses 2 são diferentes, eu não posso agrupar, né? Olha o que acontece. O outro número que eu tenho para fatorar é o 6. Ele tá aqui, ó. A fatoração dele tá daqui para baixo. Por isso que eu falei que você começa pelo maior.
Porque pode coincidir do menor aparecer aqui no meio. Por exemplo, se eu tivesse 12 para fatorar, a fatoração dele estava aqui. O 6, como eu tenho, ela está aqui, né? E a fatoração de 6 é só 2 vezes 3, tá vendo que não agrupa nada? Então, nem adianta fatorar o 6. Eu vou continuar o cálculo aqui na frente. Como eu disse, nem adianta a gente fatorar o 6, porque é 2 vezes 3, não vai agrupar. Eu vou repetir 2 raiz de 6. E a fatoração de 24 vou colocar ali dentro da raiz, 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 3. Vou continuar na frente. Vou repetir o 2 raiz de 6. Esse aqui que corta sai, né? Eu tenho que tomar cuidado, que aqui fora dessa raiz já tem um 2. Então, eu repito esse 2. Agora, esse aqui sai e vem pra cá. E sobrou dentro da raiz 2 vezes 3. Ó. Só pra ficar bem claro pra gente, esse 2 que saiu aqui, ó, é esse que tá aqui, tá bom? E vou finalizar, vou tirar o igual, que vou finalizar aqui, no perímetro, vai ser, vou repetir o 2 raiz de 6, vou multiplicar o 2 vezes 2 lá de fora, 4, 2 vezes 3, depois que eu simplifiquei, as suas raízes ficaram iguais, tá vendo? 2 raiz de 6 com 4 raiz de 6, isso vai dar 6 raiz de 6, opa, eu ia colocar centímetros, mas a unidade de medida que tá aqui na minha figura é metro, ó. Então, metro, tá? Ou seja, esses cálculos a gente já sabe fazer. Só pode ser como for igual, se não for igual a gente tenta fatorar para ver se fica igual. A única coisa que mudou nessa atividade é que a gente lembrou o que é perímetro, que é a soma de todos os lados, tá bom? A gente está usando cálculos radicais para calcular uma coisa que a gente já sabia fazer.